Alô? Boa noite, queridos irmãos. É com alegria que estamos aqui mais uma vez para celebrar, adorar e exaltar o nome do Senhor nosso Deus. E é com alegria também que nós recebemos aqui todos os irmãos, as pessoas que nos visitam, as que nos acompanham de casa, e nós suplicamos ao Senhor que abençoe cada um desses irmãos. Nós queremos conhecer aquelas pessoas que nos visitam. Levante sua mão onde você estiver para que possamos conhecê-los. Obrigado pela sua presença, volte sempre, viu? Vamos, meus irmãos, cumprimentar o irmão que está do lado. Dê um abraço no seu irmão. Essa comunhão no início do culto, ela é muito gostosa, não é? Nós estamos aqui para termos comunhão uns com os outros. Sejam todos muito bem-vindos. Mateus 13 diz o seguinte: Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Nós vamos orar neste momento, todas aquelas pessoas que têm um pedido a fazer, pelos nossos irmãos enfermos, os irmãos sabem, aqueles irmãos que necessitam das nossas orações, os irmãos tem um amigo, um vizinho, um parente que você quer que oremos por ele, você tem um motivo de gratidão, coloque-se de pé agora que nós vamos orar ao Senhor. Neste momento, eu convido o irmão Edilson para que venha aqui orar ao Senhor, suplicando ao Senhor bênção sobre todos esses irmãos que estão em pé, sobre os enfermos, que o Senhor possa nos abençoar nesta noite de culto. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, obrigado, Senhor, por privilégio de estar na Tua casa, casa de oração. Pai, nós queremos Te agradecer, Te louvar, Te adorar, porque toda honra, toda glória, todo louvor pertence a Ti. Mas nós queremos Te colocar diante de Ti todas as pessoas que têm algum pedido, Pai, que estão de pé. O Senhor sabe a necessidade de cada um. Pai, que o Senhor vai de encontro, que o Senhor possa curar aqueles que precisam, que estão enfermos, aqueles também que têm alguma dificuldade de emprego, que o Senhor visita cada um, Pai, cada necessidade, Pai, que o Senhor sabe que o Senhor é um Deus poderoso e que todas as coisas para o Senhor são possíveis. Pai, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e que nós queremos também consagrar a Ti esse culto ao Senhor, todos os atos que aqui acontecerão, e que a Tua paz, o Teu amor reina aqui no nosso meio, e que nós possamos sair daqui felizes, edificados com a Tua palavra, Pai. Muito obrigado, porque até aqui só tem nos ajudado, e nós queremos Te agradecer, Pai, porque cada irmão que saiu de casa, para quê? Para estar Te cultuando e Te adorando, Pai. Que Tu fique conosco, e é na total dependência de Ti que nós nos encontramos, e a Tua palavra diz, nós cremos que sem o Senhor nada somos, nada podemos fazer, Pai. Então fica conosco, e que nós possamos abrir o nosso coração ao entendimento da Tua palavra, Pai. Muito obrigado por tudo, eu Te oro, Te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Podeis sentar, irmãos? Nós vamos cantar alegremente o hino Pastor Divino, 152, do cantor cristão. Ouve-nos, Pastor Divino. Lugar, teu rebanho consagrado.
Vamos nos colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Nós leremos em uníssono Salmo 51, da forma que ele está distribuído no nosso boletim. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Os irmãos. Os homens. Então ensinarei aos transgressores os seus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus da minha salvação. E a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus, todos nós. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão. Nós vamos entoar cânticos de louvores ao nosso Deus, e logo após nós ouviremos o irmão Nivaldo nos falando sobre missões. Meus irmãos, que privilégio nós temos de ter um Pai amoroso, um Pai que cuida de nós, porque nós somos falhos e pecadores, mas as misericórdias do Senhor, elas são infinitas sobre as nossas vidas. Então cante com toda alegria, cante: Senhor, faça chover perdão, faça chover graça neste momento. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou.
adversidades, por provas, nós sabemos que Ele está conosco. E muitas vezes o mundo, com várias vozes que a gente usa, tenta nos tirar da presença do Senhor. Tenta nos fazer acreditar que nós não somos merecedores. Na verdade, nós não somos merecedores. Mas a canção que nós vamos dizer, nós vamos cantar aqui agora, ela fala que na casa do Senhor tem lugar para nós. Que o Senhor, Ele está pronto para nos atender. O Senhor está pronto para cuidar das nossas vidas. Então faça dessa canção a sua oração. Você é um escolhido, você é um perdoado pelo nosso Deus. Cantemos. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, se Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Se morreu por mim, quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, se eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, se eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, se eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, se eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, se eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, se eu sou. Amém. Senhor, nós adoramos o Teu nome. Nós bendizemos a Ti, Senhor, porque que alegria, meu Deus, é para nós estar aqui na Tua casa, pois sabemos que este é o nosso lugar, ó Deus, onde nós temos a oportunidade de louvar, de bendizer o Teu nome juntamente com os nossos irmãos. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos perdoa. Muito obrigado, ó Deus, porque as Suas misericórdias são infinitas sobre nós, ó Deus. Senhor, nós nem temos palavras para agradecer, ó Deus, para expressar
o quanto, ó Deus, nos amamos. Amamos ao Senhor, ó Deus. Senhor, muito obrigado por tudo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Nós somos gratos também, meu Deus, porque nós vamos iniciar mais uma semana e sabemos, ó Deus, que não será fácil. Temos os nossos desafios, temos as enfermidades, mas uma coisa nós temos certeza, meu Deus, o Senhor estará conosco em todo momento, nos guiando e direcionando as nossas vidas, ó Deus. Muito obrigada por tudo, Senhor, essa oração que nós fazemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Boa noite, meus queridos. Boa noite, boa noite. Meus irmãos, hoje pela manhã, nós estivemos na nossa congregação em Abaeté. E eu trago um grande abraço do pastor João Manuel e da sua esposa, irmã Elaide. Eu não sei se eu falei o nome dela correto, mas eu trago um grande abraço deles e de toda a congregação para cada um dos irmãos. Irmãos, nós saímos daqui bem cedinho, eu, a irmã Jussara, a irmã Soraya e o irmão Giovanni. Saímos daqui bem cedinho e fomos lá a Abaeté. Chegamos lá e quando nós estávamos voltando, nós comentamos sobre isso, Chicão. O quão gostoso foi estar com os nossos irmãos lá. Vimos um número expressivo de irmãos participando hoje de manhã lá. E os irmãos atentos àquilo que nós estávamos falando, cantando louvores, e nós ficamos muito alegres com o que nós vimos lá. Falamos para eles sobre a nossa campanha de missões nacionais, sobre a carreta missionária, sobre o nosso alvo de missões. E irmãos, eu fiquei muito feliz com a receptividade dos irmãos e com o compromisso de cada um. E disse ao pastor que hoje eu daria o abraço à igreja aqui à noite. Lá, meus irmãos, é fruto das orações, é fruto do trabalho desta igreja que trabalhou, investiu no irmão Silvério, na irmã Mirka, e eles fizeram ali uma grande obra. E olha, quero dizer para vocês, a Jussara estava comentando comigo, o trabalho lá vai crescer, ele vai crescer, se Deus quiser. Meus queridos, eu quero fazer uma coisa com vocês aqui, usar uma palavra que o pastor Alex usa muito. Nós vamos conjecturar. Vamos falar um pouco daquilo que nós sonhamos. E eu quero que os irmãos sonhem comigo nesse momento. Se eu fosse um pouco mais jovem, pastor Rogério, eu ia falar assim, os irmãos vão viajar comigo agora, né? Mas eu queria que vocês pensassem todos comigo aqui, os dois olhos nos meus olhos. Vamos supor que tudo se acabou. Tudo acabou, finalizou, partimos dessa terra e vamos nos encontrar com aqueles que já dormiram no Senhor Jesus, vão ressuscitar primeiro, e aqueles que vivos estiverem, vão serem arrebatados. E imaginem comigo agora, que nós estejamos num lugar muito amplo, branco, um cheiro gostoso, uma sensação gostosa, e nós estávamos lá, de olho em alguém que estava lá na frente, e de repente, pastor Rogério, chegasse perto da gente, alguém, e desse um abraço gostoso, aquele abraço sentido realmente, com prazer de estar nos abraçando, e dissesse assim, Alex, que prazer ver você aqui, como é bom te encontrar, e eu queria dizer uma coisa para você, eu estou aqui, porque um dia eu estava assistindo o canal,
e eu vi você falar sobre o machado que tinha caído no lago. E naquela noite, o meu machado, os meus sentimentos, os meus problemas, eles estavam totalmente no fundo do lago. E naquela noite, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Eu estou aqui por causa de você. Vamos supor que alguém abraçasse a Helena e dissesse para ela, falasse assim: Helena, que gostoso estar aqui junto com você, que prazer estar aqui junto com você, porque eu morava, Helena, lá no sertão do Nordeste, e uma vez chegou um pessoal lá numa carreta, e esse pessoal chegou e trouxe muita coisa boa para nós que morávamos ali. E esse pessoal, nós que não tínhamos muita coisa para comer, esse pessoal, além de trazer para a gente mantimentos, fizeram comida junto com a gente, e eles falaram que você faz a mesma coisa fazia a mesma coisa lá na sua igreja. Que bom ter você aqui, minha irmã. Imagine você que é médico, e alguém chegar perto de você e te abraçar e dizer para você, assim: como é gostoso encontrar com você aqui. Porque um dia chegou um povo lá no interior do Amazonas, e esse povo chegou lá, e nós tínhamos vários problemas de saúde, e eles nos consultaram, trataram de nós, nos deram remédios, e nós ficamos bem. E além disso tudo, eles nos apresentaram Jesus como o único Salvador, como o único caminho. E eu estou aqui porque você ajudou esse povo a chegar lá. Imagina, Fabiana, você recebendo um abraço gostoso, e alguém dizendo para você o seguinte: Fabiana, esse pessoal que chegou lá na divisa, lá na fronteira com o Brasil, esse pessoal chegou lá num lugar muito pequeno, e esse pessoal à noite, depois de terem feito um trabalho durante o dia, que muito cuidou de nós, eles ainda cantaram músicas maravilhosas, tocaram seus instrumentos, nos falaram de Jesus, e eles falaram que você faz isso na sua igreja. Você está sentindo esse abraço aí? E vai virar para você, Edilson, para você, Almir, para você, Roberto, para você, Ricardo, para você, Cícero, para você, Chicão, e abraçar você. Gente que você nunca viu aqui. E nesse momento, você vai olhar para aquele que está lá na frente, e ele vai olhar para você como os olhos dele um dia se cruzaram com os olhos de Pedro, e ele vai dar um sorriso amoroso para você, e vai fazer assim para você, e vai dizer para você: seja bem-vindo. Isto, meu irmão, é a oportunidade que nós temos. Nós vamos trabalhar, vamos pregar o Evangelho, vamos enviar missionários, vamos enviar a carreta missionária para aqueles que nós nunca vamos ficar sabendo que aceitaram o Senhor Jesus, porque essa igreja se preocupou com eles. Esses irmãos vão ser salvos, porque você se preocupou com eles. Amém? Amém, meus irmãos? Amém, irmã Alda? Mateus 13:30 nos diz: Deixai-os crescer juntos até a colheita, e por ocasião da colheita darei aos ceifeiros. Colhei primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Nós vamos dedicar ao Senhor agora
nossas vidas e os bens que nós temos para o sustento da obra missionária, da obra do Senhor aqui na nossa igreja. E este é o momento, enquanto nós cantamos o hino 154 do cantor cristão. Meus irmãos, eu fiquei um pouco emocionada ali com o Nivaldo, né? Nós vamos ler aqui os Salmos 4, 5. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Cantemos o hino, Perdoa-me, Senhor, do Inário para o culto cristão, 275. Perdoa-me, Senhor, se eu não vivi pra te servir. Se meu agir o teu amor também não refletir. Perdoa-me, Senhor, se teu caminho eu não seguir. Se falhas cometi, se tua doce voz não quis ouvir. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a te ouvir e com amor servir. E santos passos teus aqui seguir. Perdoa-me, Senhor, se eu de ti me afastei. Sem meu caminho escuro, tua luz não procurei. Perdoa-me, Senhor, se na aflição não te busquei. Se eu não te sondei, se teu querer pra mim não procurei. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a voltar e junto a ti estar. E em tua graça sempre confiar. Perdoa-me, Senhor, se frutos eu não produzi. Se indiferente a tudo a missão eu não cumpri. Perdoa-me, Senhor, se escabros brancos eu não vi. Se só pra mim vivi, se meus talentos não desenvolvi. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a agir e meu dever cumprir. E frutos dignos dedicar a ti. Eu convido a irmã Mara Ribeiro que venha orar ao Senhor, agradecendo pelos dízimos e pelas ofertas. E já convido as crianças também para que estejam aqui à frente. A irmã Mara orará também pelas crianças, agradecendo os dízimos, as ofertas aqui dedicadas. Oremos. Senhor Deus Pai, nós mais uma vez estamos na Tua presença, Senhor, para Te louvar, para engrandecer o Teu nome, Senhor, e também, Senhor, Te pedir, Senhor, que aceite, Senhor, as nossas ofertas, Senhor. Amém. Ó Deus, que a Tua igreja, Senhor, saiba usar, Senhor, para a Tua obra, aquilo que o Senhor deseja, Senhor. Pai, eu Te peço por todas as vidas, Senhor, que estão aqui hoje, que
o Senhor possa falar nas nossas vidas através do nosso irmão Rogério. Pai, eu te peço pelas crianças, Senhor, que o Senhor possa também falar aos corações delas ali no culto, Senhor, infantil, que elas possam entender desde cedo, Senhor, que só o Senhor nos salva, Senhor. Eu te peço mais uma vez pela tua igreja, pelo pastor, Senhor, por todos os enfermos. No santo nome de Jesus eu oro agradecendo. Amém. Ouviremos agora uma mensagem musical pela irmã Tatiane, irmão Miller e pelo Henrique. Irmão Henrique. Boa noite, meus irmãos. Quantos motivos nós temos para louvar ao nosso Senhor. Eu queria aproveitar esse momento rapidamente para contar aos irmãos que estiveram orando por tanto tempo pelo meu sobrinho, que ele nasceu hoje, graças a Deus, e veio com saúde, respirou, né? A gente não sabia nem se ele nasceria vivo. Então temos muitos motivos para exaltar o nome do Senhor. Peço que os irmãos continuem orando pela minha irmã, por ele também, está agora sob observação médica, mas o pior já passou e estamos muito felizes, porque o Senhor fez muito mais do que nós merecemos, muito mais do que pensamos, e por isso Ele morreu na cruz, no nosso lugar. Esse é o maior motivo de exaltarmos o nome dEle. Vamos cantar neste momento. Procurava a Deus e Ele me encontrou perdido. Meus pecados esqueceu e demonstrou favor, abrigo. Motivos para viver, me deu motivos para viver. Jesus, Senhor, que toda honra seja dada a Ti. De mim, revelas quem eu sou, me digas. Na tempestade da dor, meu barco é teu amor, consigo. Morro e vivo um novo ser. Jesus, Senhor, que toda honra seja dada a Ti, pelo que fizeste em mim. Ressuscitou e a morte teve um fim.
viva a esperança do aguardado encontro em Jesus, Senhor, que toda honra seja dada a ti. Pelo que tu fez em mim, ressuscitou e a morte teve um fim. Viva a esperança do aguardado encontro, enfim, do aguardado encontro, enfim. Amém. Essa é a nossa esperança. Amém. Que o Senhor abençoe a vida dos irmãos, que continuem sempre cantando para a honra e glória do seu nome. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Marcos 1, 3. Convido o pastor Rogério, que nos trará a mensagem do Senhor nesta noite. Que o Senhor possa te abençoar, pastor. Nós vamos orar pelo pastor Rogério, que agora tem essa responsabilidade tão grande de entregar a palavra do Senhor. Amém. Amado Pai, na Tua presença, queremos agradecer-lhe, ó Pai, pelas bênçãos que tens derramado sobre nós. E agora, muito especialmente, queremos suplicar em favor do pastor Rogério, ó Pai, que é tão querido para nós, que o Senhor possa abençoá-lo na entrega da Tua palavra agora, Senhor. Sê com ele, ó Pai, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Pastor Alex está auxiliando os nossos irmãos ali na 4ª igreja e me deu o privilégio essa noite de estar com os irmãos compartilhando a palavra de Deus. Ao mesmo tempo que é um grande privilégio, nós aceitamos o convite com muito temor por se tratar da palavra de Deus, do livro sagrado, do pão diário que tanto nos alimenta. E eu queria convidar você que, por reverência à palavra de Deus, abrisse a sua Bíblia em mais um cântico esta noite, e esse escrito pelo salmista Davi, o Salmo 51. E eu queria convidar você a recitarmos juntos o versículo 10 do Salmo 51. Por gentileza, queria sugerir a você que durante a pregação da palavra de Deus, em respeito à palavra de Deus, que você não saísse, que você não se deslocasse do seu lugar, apenas se for necessário. Vamos juntos? Vamos lá? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Você pode dizer isso com uma oração profunda, mais uma vez? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Senhor, essa é a nossa oração mais uma vez. Nós precisamos da Tua misericórdia para isso. Nós precisamos, ó Deus, da Tua ação que nos santifica, que nos regenera, que transforma o nosso coração. Por isso, Senhor, assim como fez Davi, solicitando a Tua ação na mudança do seu coração, para que seja um coração direcionado a Ti, nós também oramos mais uma vez nesse momento. Que o nosso coração seja totalmente conduzido pelo Senhor e que as nossas vontades sejam dirigidas a Ti. Nós oramos pedindo que o Senhor nos alimente mais uma vez por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O livro dos Salmos é o repertório do povo judeu. Para quem acredita que essa coisa de música na igreja
é algo da pós-modernidade? Há um engano muito grande aqui, porque nós temos esse livro maravilhoso que retrata as canções do povo judeu, de como esse povo adorava a Deus, de como esse povo se expressava diante de Deus. Aqui nós temos, irmãos, emoções verdadeiras, sinceras, de crentes tementes a Deus e que se dirigiam a Deus por meio da arte, por meio da poesia, da bela poesia. E nós estamos diante de uma canção escrita pelo salmista Davi. E se você puder olhar comigo, logo no início da canção, tem um título sugestivo, mas traz uma referência importante para nós. Ele diz, mais ou menos, quando foi essa composição realizada por Davi. Diz que essa canção é fruto de uma experiência que Davi teve. E nós vamos, daqui a pouco, verificar um pouco dessa experiência para entender isso. Porque Davi, servo do Senhor, homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, escreveu essa canção. E como a sua experiência também pode ser a nossa e pode nos levar a Deus, expressando o mesmo sentimento e as mesmas emoções que o salmista expressou aqui nesse salmo. A Bíblia, queridos, é um livro muito honesto. O pastor Alex falou isso quinta-feira e eu estou aqui reforçando. Você não vai encontrar um livro tão honesto quanto a Bíblia, porque ao mesmo tempo em que ela trata da ação de Deus, da graça de Deus, ela também nos mostra como esse Deus gracioso usou homens pecadores, homens miseráveis, falhos, para a realização da sua vontade. Nós vamos encontrar nesse livro maravilhoso a história de Noé, que foi usado por Deus, mas que também serviu de escândalo. Usou bebida e se escandalizou a sua família. Nós vamos encontrar a Bíblia falando de Moisés, o homem que foi usado por Deus para livrar o povo do Egito, para conduzir o povo pelo deserto, mas que foi um assassino, que agiu com violência. Nós vamos encontrar ainda, queridos, Abraão, homem usado por Deus, mas que em algum momento mentiu, expressou essa característica do homem marcado pelo pecado. Essa é a honestidade da Bíblia. No entanto, nada disso impediu que Deus usasse esses homens. Estamos então diante de mais um exemplo desse. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, escolhido e ungido para o serviço a Deus, liderando o povo de Israel. A Bíblia nos conta que ele foi ungido por Samuel, cheio do Espírito Santo. Ele fez atos extraordinários, e é de Davi, queridos, que descende Jesus. Veja que é esse homem que, usado por Deus, cheio do poder de Deus, naquele combate contra Golias, saiu vencedor. Mas nós estamos diante de um relato agora, que nos apresenta um episódio de fraqueza na vida desse homem de Deus. E revela o quanto ele era pecador e carecia da graça do Senhor, assim como eu e você. E nos desafia a vivermos em vigilância, a vivermos em comunhão com Deus, porque se Davi, homem usado por Deus, temente a Deus, falhou, nós também corremos o mesmo risco. Então, é disso que nós queremos partilhar nesse momento. O salmo que lemos é uma canção composta por ele, depois dele ter desobedecido a Deus, depois dele ter caído em pecado, um traço da falta de moral de Davi, um traço da sua fragilidade, da sua incapacidade de obedecer a Deus, um traço do descuido de um crente, que em algum momento se acha tão alto na relação com Deus, que decide não mais buscá-lo, ou não mais vigiar, ou não mais viver atento. E o diabo, como disse muito bem o pastor Alex pela manhã, um astuto, vigilante, procura exatamente essa brecha para atacar o servo de Deus. É essa canção que nós já lemos agora à noite,
que está aí no seu programa, ela foi composta, ela foi cantada, ela foi escrita depois dessa experiência que Davi teve. O Salmo 51 é mais uma dessas canções que nos ensinam como devemos estar diante de Deus quando percebemos a nossa fragilidade, quando percebemos que nós somos pecadores, quando percebemos a nossa incapacidade de viver em obediência a Ele. No entanto, para entendermos melhor essa canção, eu convido você gentilmente para que agora recua um pouco a sua Bíblia, e nós vamos olhar o livro do Samuel, 2 Samuel, os capítulos 11 e 12, que é o pano de fundo, que é o contexto para entendermos essa canção. E eu queria rapidamente passear com os irmãos nessa história e finalmente chegar à canção. 2 Samuel, capítulo 11, por gentileza, acompanhe comigo essa leitura. O capítulo de 2 Samuel, capítulo 11, nos apresenta, inicia, relatando que enquanto o exército de Israel estava na luta, na batalha, o rei estava ocioso, estava dando ocasião ao pecado. Verifique, por favor, a partir do versículo 1 até o versículo 4. Diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Guardem essa informação. O exército estava onde? Na batalha. Todo o exército estava na batalha. Por que é importante essa informação? Porque o rei era quem liderava o exército. Era quem estava à frente do exército. Mas aqui o texto diz que Davi estava onde? Em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi ao seu leito e andava, passeando no terraço, na casa real. Então, daí viu uma mulher que estava tomando banho, e era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias o Heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Queridos, vamos dar uma pausa. Quando a gente fala de honestidade da palavra de Deus, a Bíblia está dizendo de um ato imoral de um servo de Deus. E em resumo, que não é a nossa intenção, neste momento, tratarmos especificamente dessa narrativa, mas a gente precisa entender isso, para compreendermos o que Davi vai dizer na canção do Salmo 51. Veja bem, irmãos, enquanto o exército lutava, enquanto o exército invadia, vencia os seus inimigos, Davi estava ocioso, passeando, displicente, descuidado. E o texto apresenta alguns detalhes importantes para nós, porque ele vê a mulher de outro, a cobiça, e na autoridade que ele tinha por ser rei, manda chamá-la e deita-se com ela, sabendo que ela pertencia a um outro. E quando o texto fala Urias, o Heteu, faz referência a uma tribo que era honesta para com Davi, a uma tribo que caminhava ao lado de Davi, ou seja, era gente de Davi. Mas vamos seguir. O texto continua dizendo que enquanto o soldado leal Urias, ele era leal ao rei e ao seu exército, o rei, no entanto, agia de modo desleal com Urias. Veja, por favor, a partir do versículo 6. Davi recebe então a notícia da mulher: ó rei, estou grávida. Veja então, olha a artimanha de Davi. Veja como o pecado é sutil. Veja como o pecado nos cega, queridos. Então enviou Davi mensageiros a Joabe dizendo: manda-me Urias, o Heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Olha só a trama de Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. E aí, Urias, tudo bem? Como é que você está, amigão? Como é que está a guerra?
como é que o Joabe está liderando as coisas. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Que camarada, hein? Isso é pecado, o nome disso. Davi fazendo de tudo para jogar o pecado para debaixo do tapete. Veja só, enquanto a deslealdade do rei, veja o comportamento do soldado, irmãos. Versículo 9: porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu para a sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Tipo assim, você está tanto tempo fora de casa, sua mulher ficou em casa sozinha, por que você não desceu para estar com ela? Olha, parece até uma desculpa louvável, uma boa intenção do rei, restabelecer a força do soldado, para que ele volte à guerra com mais ímpeto, com mais vigor. Mas olha a resposta de Urias, queridos. Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficaram em tendas. Joabe, meu senhor, que aqui é o comandante, e os seus servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Olha que contraste, irmãos. Olha que tapa na cara do rei. Veja bem, os meus companheiros estão no sol, estão sem um teto, estão lá suando, sofrendo uma vida difícil, lutando pelo reino, e eu hei de ficar aqui deitado. Ou seja, ó rei, você poderia estar fazendo o mesmo. Você poderia estar com o exército no fronte de batalha. E continua: então disse Davi a Urias. Davi não se deu por convencido. Que camarada difícil esse Urias, que homem leal. Pensei até que seria mais fácil convencê-lo. Então Davi continua a sua empreitada de iludir Urias e conseguir encobrir o seu pecado. E o versículo 12, então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. Irmãos, olha que coisa, olha o que a Bíblia traz para nós. É um servo de Deus que no momento de declínio moral, de dar ouvidos ao pecado e satisfazer o desejo do seu coração, ignora o outro e tenta de todas as formas esconder o seu erro. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. E à tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. O homem soldado Urias tem mente comprometido com a causa. O rei, seduzido pelo pecado, com a consciência pesada, tentando encobrir o seu erro. Mas o texto continua, a partir agora do versículos 14 a 27. Pela manhã Davi escreve uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. O rei muda a sua estratégia para encobrir o seu erro. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. É isso mesmo que você leu. O rei tentou embebedar o camarada e fazê-lo voltar à sua casa para que ele pudesse se deitar com sua esposa. Agora o rei diz: o camarada é leal mesmo, ele tem propósito. Então eu vou pedir ao comandante que o coloque na frente de batalha, para que ele seja morto. Tendo, pois, versículo 16, Joabe sitiado a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi. E morreu também Urias, o heteu,
Então Joabe enviou notícias e fez a saber Davi tudo o que se dera na batalha. Só que olha a preocupação de Joabe. Versículo 19 diz: deu ordem ao mensageiro dizendo: se ao terminares de contar ao rei os acontecimentos dessa peleja, suceder que ele fique com raiva e te diga: por que vos chegaste assim perto da cidade a pelejar? Não sabeis vós que havia de atirar do muro, ou seja, os flecheiros poderiam feri-los? Quem feriu Abimeleque? Quem feriu Jerubessete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro, um pedaço de mó, corredora, de que morreu em Tebes? Por que vos chegaste ao muro? A preocupação de Urias aqui era que o rei ficasse com raiva de ter soldados feridos e mortos. Ele estava preocupado aqui de que o rei ficasse triste pela perda. No entanto, o versículo 25 diz que Davi responde ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não pareça isto mal aos teus olhos. Olha só a desculpa do camarada. Pois a espada devora tanto a este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota. E tu anima a Joabe. Veja que o temor do comandante era que o rei ficasse irado por ter perdido o soldado. Mas a resposta do rei é como se o rei dissesse assim: não me importo, acontece. Toda a intenção do rei, meus irmãos, era encobrir o seu pecado. O pecado é danoso e cega o homem. Você já parou para pensar quantas vezes na nossa caminhada com Deus, em um deslize, nós também não tentamos andar do mesmo jeito? Dar um jeitinho no pecado, fingir que não aconteceu, encobrir um erro com outro erro, achando que tudo vai ficar bem, que isso acontece, que eu vou me sair dessa. Mas o texto continua: Davi tentou enganar aos homens, Davi fez tudo em oculto. Mas olha só o que nos diz o capítulo 12, versículo 1 e 16, 1 a 6. A correção de Deus por meio do profeta Natã. O Senhor envia Natã, profeta, porta-voz de Deus, o enviado de Deus, aquele que fala a mensagem de Deus. Chegando Natã, Davi disse-lhe: havia na cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado, em grande número, em abundância. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha. Veja como Natã, ele é tão específico ao dizer como essa cordeirinha ela tinha um vínculo afetivo com a família, um lugar especial na família. Uma cordeirinha que comprara e criara e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia o seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e tinha como filha um carinho por essa cordeirinha. E então, vindo um viajante, um homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que ele recebera em casa, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então, o furor do rei, Davi disse assim: tão certo como vive o Senhor, versículo 5, o homem que fez isso deve ser morto. Olha a sabedoria do profeta. Ele contou uma história, uma parábola, e o rei, indignado diante do que acontecera naquela história do profeta Natã, disse: esse camarada aí deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Deus, que por meio da sua palavra, por graça, porque isso é uma atitude graciosa de Deus, manda o seu profeta corrigir o rei. E o rei então ouve isso do profeta: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul.
Olha como Deus diz: Davi, eu te dei tudo, Davi. Dei-te a casa de teu Senhor, as mulheres de teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. Se isso ainda fora pouco, se isso ainda fora insuficiente, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Irmãos, a ganância do nosso coração, o coração conduzido pelo pecado é insaciável. Tendo tudo, ainda deseja aquilo que Deus reprova. Não foi isso que aconteceu com Adão e Eva? Adão e Eva no paraíso tinham tudo, a presença de Deus, e desejaram aquilo que foi reprovado por Deus. Agora, pois, versículo 10, ainda de 2 Samuel, capítulo 12, por favor, permaneça com a sua Bíblia aberta, nos diz assim: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. E então o versículo 13 diz Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Davi reconhece o seu pecado depois da orientação de Deus. Ele então cai em si e diz: feri a santidade de Deus, pequei contra Deus. Falar sobre o pecado, meus irmãos, não é um tema agradável. Não atrai a multidão. Mas se você parar um pouco aí para pensar, você vai se perceber no mesmo lugar de Davi. Quantas vezes você feriu a santidade de Deus, eu firo a santidade de Deus, com o meu desejo ou desejando aquilo que Deus reprova. O pecado fere a santidade de Deus, e ele começa em nosso coração. Não é um tema agradável, e é a partir dessa experiência que eu quero convidar você rapidamente a olhar comigo agora o que Davi escreve como resposta a essa experiência que ele teve com Deus. A graça de Deus conduzindo através da vida de Natã, o profeta, que vai lá e diz assim: olha, você pecou, mas Deus te perdoou. E nós temos aí o final da história, depois os irmãos podem investigar melhor, mas é certo que Deus aplica a sua justiça, mas também age com graça para com a vida de Davi. E aí, recuando então, meus irmãos, avançando um pouco para o Salmo 51, nós vamos perceber como é que Davi responde a essa correção do Senhor, e como nós devemos também nos colocar diante de Deus, ao nos percebermos tão pecadores quanto Davi, ao nos percebermos tão falhos quanto Davi. O Salmo 51, então, o salmista suplica pela misericórdia divina e por uma transformação interior para cultivar uma vida de temor a Deus, uma correção, socorro, auxílio de Deus, para viver em retidão a Deus. É disso que você precisa, meu irmão, é disso que nós precisamos. Davi, diante da sua queda, do seu declínio moral, reconhece o seu estado de pecador e a sua incapacidade de agradar a Deus. Precisamos suplicar a Deus por misericórdia, queridos, e pedir que Ele nos santifique, para que possamos cultivar uma vida de retidão para com Ele. Se o seu coração não tiver como foco a comunhão com Deus, o seu coração vai desejar qualquer outra coisa, e essa coisa pode ser o pecado. Olhando para esse texto, percebemos que Davi fala das marcas do arrependimento. Davi se descreve aqui, fala dos seus sentimentos, lamenta diante de Deus o seu pecado. O versículo 1 do Salmo 51, Davi começa dizendo: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. E ele diz: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Uma marca de arrependimento é suplicar a Deus por misericórdia. E misericórdia, aqui no sentido original, é um pedido de socorro, irmãos. Davi está dizendo: Senhor,
tem misericórdia, me ajuda, me socorre. Eu não tenho condições de viver em retidão, sem o teu auxílio, eu irei errar o alvo. Senhor, me purifica, lava-me, transforma-me, para que eu viva em obediência ao Senhor. E ele diz mais: porque eu sou pecador e os meus pecados são muitos. Consciência do seu pecado, mas ao mesmo tempo que ele reconhece que ele é pecador, ele vê a graça do Senhor, a bondade do Senhor. E ele ainda diz: eu pequei contra o Senhor. Meus irmãos, o nosso pecado, quando pecamos, não ferimos apenas a santidade de Deus, mas também ferimos o nosso relacionamento com o outro. Veja que Davi fere o seu relacionamento com Deus, mas Betseba, Urias e todos aqueles que de alguma forma estavam ligados a essa trama, foram também afetados por conta do pecado do rei. O salmista reconhece que pecou contra Deus e que Deus será justo em aplicar uma correção nele. Pedido de socorro. Como você reage quando você percebe que é pecador, que você não tem condições de viver em obediência a Deus? Qual é a sua reação quando você se depara na vida cristã incapaz de cumprir a vontade do Senhor? Qual é a sua postura ao perceber que todos nós somos falhos e pecadores e jamais, humanamente falando, seguiremos essa vontade de Deus? O salmista diz: socorro, Deus, eu preciso do Senhor, lava-me para que eu seja aceito por Ti, para que eu viva um relacionamento contigo, ó Deus. Quando percebemos essa ideia de socorro, de súplica, o salmista admite: eu sou falho, eu sou incapaz. E isso, irmãos, para o homem admitir é muito difícil, porque nós somos orgulhosos. Nós não admitimos que precisamos de ajuda. Quantas vezes nós acolhemos pessoas no gabinete, enfrentando um problema, um pecado, e ouvimos das pessoas, muitas vezes: pastor, eu dou conta, eu consigo, eu vou lutar sozinho. Não, não precisa. É como aquele viciado em drogas, ou o alcoolismo, que é aconselhado, é abraçado, e chega um ponto que a família diz assim: vamos lá, a gente te ajuda. Não, eu dou conta, irmãos. Mas o pecado nos seduz, e a única força que nós temos para vencer o pecado é o poder vindo do próprio Deus. Você pode orar pedindo a Deus misericórdia, e Ele vai conceder a você misericórdia, poder para vencer o pecado. Mas antes, você deve fazer a oração que Davi fez: Senhor, eu sou pecador, eu preciso ser purificado por Ti. E eu sei que você está pensando agora na sua dificuldade, naquele problema que você enfrenta diariamente, e você sabe que Deus sabe, e você sabe que pode contar com o poder dEle para te auxiliar a ter uma vida reta, a ter uma vida que glorifique a Deus, a ter uma vida de comunhão com o Senhor. É necessário, irmãos, reconhecermos isso. E somente Deus em Jesus pode perdoar os nossos pecados, nós sabemos disso. Então nós podemos nos achegar a Ele. Precisamos reconhecer, meus irmãos, que somos pecadores e que o nosso pecado é uma afronta a Deus. Quantas vezes estamos em culto, olha como fez Davi, oferecendo sacrifícios a Deus, mas colocando o pecado para debaixo do tapete. Quantas vezes nós estamos em culto, levantando as mãos, ouvindo a palavra, cantando, mas sem admitirmos: ó Senhor, esse pecado aqui, eu estou com dificuldade. Quantas vezes nós estamos participando de coisas para a glória de Deus, mas o nosso coração não está direcionado a Ele. Nós estamos pensando em muitas outras coisas. Nós estamos com raiva de alguém, nós estamos desejando a morte de alguém, nós estamos
cobiçando o que não é nosso. Peça a Deus misericórdia, e Ele vai te conceder poder para que você supere o pecado. O salmista ainda continua dizendo que, como marca do seu arrependimento, ele reconhece a sua natureza. Versículos 5 a 9, nós encontramos o salmista dizendo: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. E aí de novo ele volta ao tema da purificação. Purifica-me com esopo e ficarei mais limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Irmãos, veja como o pecado afeta a vida do cristão. Não há alegria quando o cristão está em pecado. A tristeza, o verdadeiro crente, que quando está em pecado, não tem alegria. É o que o salmista está dizendo. E ele diz: Senhor, a minha natureza deseja o pecado. Irmãos, o nosso problema é o pecado. O nosso maior inimigo é o pecado. Nós não desejamos naturalmente um relacionamento com Deus. O problema do homem não é o contexto. O homem não é vítima. O homem não é vítima, como a gente ouve recentemente na mídia. O homem não é vítima do seu contexto. O homem, ele é o pecado que ele herdou. E Davi diz: Senhor, eu nasci em iniquidade, eu herdei o pecado de Adão. Por isso, de novo, eu preciso ser purificado para estar apto no relacionamento com o Senhor. E queridos, somente Deus pode agir em favor do homem para purificá-lo, e isso Ele fez na pessoa de Cristo Jesus. Nós temos a Cristo, e Cristo nos concedeu, nos batizou no Espírito Santo, nos dando o privilégio de sermos purificados para o relacionamento com Deus. Portanto, não deixe que o pecado faça uma cabana no seu coração, te seduza e te afaste do relacionamento com Deus. É isso que Davi nos diz, meus irmãos: Senhor, tenha misericórdia de mim, traz de volta a alegria no meu coração. O perdão de Deus devolve a alegria ao coração do crente. Diante do pecado, diante da correção da palavra de Deus, o crente reconhece que é pecador, e essa tristeza do arrependimento pode ser trocada quando ele ver que Deus o perdoou. Jesus é o motivo de Deus, e Deus nos perdoou enviando Jesus, e Ele morreu por nós, e o seu Espírito habita em nós. Você pode viver um relacionamento santo com o Senhor. Não deixe que o pecado interfira no seu relacionamento com Deus. O pecado, meus irmãos, é como aquela luta de alguém que comprou um imóvel e descobriu que o imóvel estava cheio de armários planejados, lindos, maravilhosos. No entanto, ele começou a fazer aquela limpeza e preparar a mudança, e descobriu, Maiden, que tinha uma casinha de cupim. Olha que coisa boa, né? Quem nunca teve dificuldade com cupim, né, Nival? E aí, a pessoa disse assim: bobagem, é só uma casinha de cupim, vou jogar um veneno, e aí, depois, esse móvel vai estar lindo. Ele foi lá então, e usou um tal veneno, e achou, Marcel, que o cupim tinha morrido. Meses depois, meus irmãos, quando esse morador decidiu abrir a parte de trás do armário, o que é que tinha? Cupim. Ele tentou um paliativo para tratar o cupim. Às vezes nós somos assim, não é? Queremos tratar o pecado com paliativos. E Davi está dizendo: eu sou o pecador, e somente a ação de Deus no seu Espírito pode me purificar desse pecado. O pecado é como a história daquele escorpião e daquele sapo. Sabiam que numa grande enchente, o sapo estava no seu nado, tentando sair da enchente e achar um lugar firme,
e viu um escorpião desesperado gritando de lá: "Oh, socorro, me dá uma mão aqui". E o sapo então disse assim: "Rapaz, é um escorpião, o camarada está pedindo socorro a mim". E aí, de tanto insistir, o sapo se compadeceu, irmãos, e decidiu então parar a sua jornada e disse: "Tudo bem, seu escorpião, você pode subir, mas vamos criar um combinado? O senhor não pode me picar, porque senão nós dois vamos morrer aqui dentro". E aí, o escorpião, pensando na sobrevivência dele, ele disse: "Tudo bem, sapo, vamos lá então". Nado e nado, chegando do outro lado, quando o sapo já estava alcançando um lugar firme, sentiu uma picada nas costas. O que é que o sapo disse? "Mas, senhor escorpião, nós não tínhamos um trato?". O escorpião disse assim: "Sinto muito, senhor sapo, mas essa é a minha natureza. Eu nasci para picar". Nós somos pecadores, irmãos. Sem Jesus, nós vamos errar o alvo todos os dias. Davi está dizendo isso. Nós precisamos reconhecer que precisamos de Cristo, que precisamos mudar a rota do nosso coração. É por isso que ele clama: "Senhor, me purifica, transforma a minha vida e restitui a alegria no meu coração". A alegria de estar com o Senhor. A nossa vontade é contrária à vontade de Deus, meus irmãos. A nossa profissão é pecar. Somente pela ação divina é que o pecado passa não mais a ser um desejo do coração, mas um acidente de percurso, que foi o que aconteceu com Davi. Mas sem Deus, nós vamos desejar a lama, assim como o porco deseja a lama. E Deus nos deu o privilégio, em Cristo Jesus, de sermos livres desse pecado. E é somente com o auxílio dele. 1 João, capítulo 1, versículos 8 e 9, o evangelista vai nos dizer sobre isso. Olha só: "Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas ele abre a janela e diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça". A grande questão aqui, meu irmão, minha irmã, é como você tem cultivado o seu relacionamento com Deus. Como você tem cultivado? Você tem tentado encobrir aquilo que desagrada a Deus na sua vida? Você acha que Deus não está vendo o que você está fazendo que Ele reprova? Há crentes que pensam que a vida cristã é nutrida apenas nos finais de semana. Há crentes que pensam que a vida cristã pode ser nutrida no isolamento. Não, eu leio a minha Bíblia todo dia, eu faço, isso é importante, mas é o corpo, é a comunhão com a igreja também. Há crentes que pensam que o fato de estar no culto, celebrando a ceia, hoje é dia de ceia, vamos lá confessar o pecado. Irmãos, adoração a Deus é um estilo de vida. Comunhão com Deus é algo diário. Há crentes que pensam que a vida cristã é nutrida independente do desvio moral. Quantas vezes e quantos de nós não estão durante a semana cobiçando aquilo que Deus reprova, desejando a morte de alguém, porque Jesus fala que no pensamento nós adulteramos, no pensamento nós matamos alguém. Queridos, isso vai acontecer conosco, porque nós somos pecadores. Mas o segredo, o convite do salmista é: se derrame diante de Deus, peça socorro a Deus, e Ele poderá mudar o seu coração, e Ele poderá aumentar em você o desejo de viver em retidão. Veja bem, você pode até esconder o seu pecado dos outros, mas Deus sabe de todos eles. Não tem como. E você também sabe, porque o Espírito Santo incomoda. É verdade ou não é? Quando você sabe que feriu a Deus, aquela consciência acusando, é o Espírito Santo te cobrando. E por final, meus irmãos, o salmista ainda nos diz que, como marca desse arrependimento, ele percebe uma necessidade de transformação. Ele fala do seu grito por misericórdia, socorro a Deus.
Ele fala da sua natureza que deseja o pecado. E ele diz agora algo tão maravilhoso, tão sublime: necessidade de transformação. Veja comigo, por favor, já caminhando para o final, os versículos de 10 a 17. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Ele diz: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Veja que o salmista começa o versículo 10 dizendo: cria em mim, Senhor, um novo coração. Senhor, transforma o meu coração. O versículo 11, ele fala da preocupação dele de perder a comunhão com Deus. E é importante destacarmos aqui o versículo 11, porque o Espírito Santo não retira do crente no Novo Testamento. Lembra que Atos 2 narra a descida do Espírito Santo. E uma vez que o Espírito Santo desceu em Atos 2, todo aquele que crê em Cristo só crê porque foi conduzido pelo Espírito Santo. Então, uma vez salvo, salvo para sempre. O Espírito Santo não sai do crente, mas o Espírito Santo fica triste. Paulo diz isso: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. No entanto, Davi faz referência ao modo como o Espírito Santo agia no Antigo Testamento. Vocês vão lembrar que Saul, o Espírito Santo de Deus, saiu de Saul, porque Saul foi reprovado por Deus, não é? O Espírito Santo tinha uma missão pontual no Antigo Testamento. Então, quando Davi fala assim: ó Deus, não retires de mim o teu Espírito, ele está preocupado de ser reprovado por Deus, de perder a comunhão com Deus. É isso que ele quer trazer para nós. E aí ele diz de novo: restitui-me a alegria da tua salvação. Irmãos, o pecado entristece o coração do servo de Deus, o pecado entristece o crente, e o crente perde o desejo de viver em comunhão com Deus. É isso que ele fala: sustenta-me, ó Deus, com o espírito voluntário, o espírito de servo, o espírito que quer servir ao Senhor, que quer te adorar, Senhor. E aí ele diz: qual a razão disso tudo? Ele quer ensinar, ele quer testemunhar do que aconteceu na vida dele. Ele quer servir de proclamador das boas novas e da experiência que ele teve com Deus. Como podemos viver uma vida que agrada a Deus? É isso que o salmista está dizendo: somente com o coração transformado, somente com uma vida cheia do Espírito Santo e em comunhão com Deus, meus irmãos. Enquanto o pecado na vida do crente traz essa tristeza, a presença de Deus traz alegria. E aí Neemias vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. É por isso que o crente que está ciente da sua condição, de que é miserável, de que é pecador, que falhou diante de Deus, mas que sente o perdão de Deus, que sente que Deus o amou e o salvou, tem prazer em servir, em adorar ao Senhor. Enquanto o pecado traz essa tristeza, o perdão de Deus traz alegria. Uma vida dirigida por Deus vive para testemunhar das maravilhas de Deus. O perdão que você recebeu em Jesus deve ser anunciado, deve ser proclamado. Davi está dizendo: Senhor, eu preciso de um novo coração, esse coração conduzido pela tua presença, e essa presença vai gerar em mim alegria de tal modo que eu quero testemunhar desse relacionamento contigo, dessa vida com o Senhor, uma vida dirigida por ti, ó Deus, um coração perdoado por Deus, para responder com perdão, para responder com temor, para responder com adoração, irmãos, para responder com fervor. Como é que você está diante de Deus? Como é que você participa de um culto a um Deus santo, que só é possível porque Ele se fez carne em Jesus, e você não tem a alegria de dizer: eu estou na presença do Deus santo?
Como é que você não tem prazer em falar disso? Como é que isso não contagia a sua vida? Irmãos, há algum problema em nós. Há algum problema em nós. E o nome disso é pecado. Não deixe que o pecado roube a alegria do seu coração, porque Deus amou, porque Deus perdoou, e Deus nos concede o privilégio de exaltá-lo. E enquanto fazemos isso, testemunhamos. As marcas do arrependimento têm a ver com um coração transformado por Deus, meus irmãos. Olha só, certa vez em uma determinada igreja, uma irmã procurou o pastor e disse assim: pastor, não quero servir mais naquele ministério. O pastor então ficou triste. O que aconteceu? Não, teve um incidente lá e eu não quero mais me encontrar com aquela pessoa e tal. E o pastor então falou: minha irmã, mas Deus pode te ajudar a caminhar com essa pessoa, a perdoar essa pessoa. Não precisa sair do ministério. E a irmã disse assim: não tem problema, pastor, eu vou sair da igreja. E o pastor então falou: minha irmã, é a sua escolha, mas esse não é o caminho certo. Irmãos, é muito mais fácil mudar de ministério, mudar de igreja, do que trocar de coração. O convite do Senhor é: não mude de igreja, não mude de ministério, não mude o seu relacionamento. Peça que Deus troque o seu coração. Somente no poder do Espírito Santo de Deus, porque nós somos isso, pecadores caminhando no processo de santificação. Nós vamos nos ferir, nós vamos machucar, nós vamos nos desgostar. Mas o irmão mais velho, Jesus, Ele nos concede poder e graça para se viver em comunhão. Não troque de igreja, não troque de ministério, deixa Deus trocar seu coração. Deixa o Senhor modificar a sua visão da igreja. Deixa o Senhor te convidar para viver um relacionamento perfeito com Ele. E aí nós vamos aprender a amar o corpo dEle. Nosso coração foi transformado por Deus, quando Paulo diz lá em Romanos 12, versículo 1, transformados pela renovação da nossa mente. Nós somos transformados para uma nova vida. Nós somos habitação desse Espírito Santo de Deus. Romanos 8,15 fala que nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Paulo, escrevendo a Efésios, capítulo 4, vai dizer que nós somos pedrinhas para contribuição da edificação mútua, meus irmãos, mas somos sustentados por Deus. Quando o salmista diz: Senhor, cria em mim um novo coração, nós podemos fazer a mesma oração, porque fomos regenerados pelo Espírito Santo de Deus, e podemos viver como cristãos que têm um coração conduzido por Deus. Nós podemos testemunhar das maravilhas do Senhor em nossa vida, meus irmãos. Quando Jesus, falando para os seus discípulos, lá em Mateus 28, versículos 19 e 20, ide por todo mundo, fazei discípulos, preguem o Evangelho. Esse Evangelho tem a ver com o perdão que recebemos, perdão que ofertamos, perdão que damos. É disso que o salmista está dizendo. As marcas do nosso arrependimento têm a ver com um coração dirigido por Deus, um coração conduzido por Deus. A nossa liberdade resulta em louvor a Deus. Então não se contenha, meu irmão, minha irmã. Se as lágrimas vierem na hora que você estiver adorando a Deus, deixe-as. Se você tiver vontade, reverentemente, de levantar a sua mão e dizer: Senhor, obrigado, levante. Se você quiser sentar e dizer: Senhor, obrigado por estar aqui, sente. É você, é a sua gratidão a Deus. Não perca esse tempo precioso de expressar a sua gratidão a Deus. Senhor, obrigado, porque aqui neste lugar tem um povo teu que caminha sendo conduzido por ti, com o coração regenerado e transformado pelo Senhor. Somente quem clama por socorro, meus irmãos, e esse socorro a Deus, reconhecendo que é pecador e que precisa de santificação, poderá suplicar como o salmista fez: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, inabalável. Se você ainda não fez isso, reconheça que você precisa da misericórdia de Deus. Reconheça que você é pecador e que precisa de transformação. E Deus dará ainda hoje a você um novo coração. Amém?
Se você ainda não teve a oportunidade de ter um coração transformado por Deus, quem sabe não é esse o momento de você aí no seu lugar abaixar sua cabeça e orar pedindo: Senhor, o Senhor sabe daquele pecado que eu tenho tido dificuldade de deixar. O Senhor sabe da minha fraqueza. O Senhor sabe o que é que eu tenho envergonhado a Ti. É só você e Deus. Você pode orar agora. E na pessoa do Espírito Santo de Deus, Ele te dará poder para vencer isso. Você pode curvar sua cabeça nesse momento e orar comigo? Pai, obrigado. Porque, Senhor, nós podemos desfrutar da Tua misericórdia, da Tua graça e da Tua bondade. Nós pecamos contra Ti e ofendemos a Tua santidade, Senhor. Nós somos pecadores, Deus, somos pecadores. Facilmente trocamos a Ti. Facilmente, ó Deus, a nossa agenda cabe muito mais outras coisas do que um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Facilmente, ó Deus, somos seduzidos pelo diabo, como assim o diabo tentou a Jesus, nós também somos tentados e muitas vezes, ó Deus, damos brechas para isso. Mas, ó Senhor, nós reconhecemos que somos limitados para conduzir a nossa vida. Por isso pedimos que o Senhor nos dê poder, Senhor, nos encha do Teu poder, transforme o nosso coração, ó Pai, restaure, Senhor, nosso coração, nos ensine a Te amar, Senhor, a sermos tementes a Ti, e que isso, Senhor, seja a razão da nossa alegria, que isso, Senhor, seja o brilho nos nossos olhos, seja, Senhor, a razão do nosso sorriso, a beleza da vida cristã, perdoados, salvos em Cristo Jesus, caminhando para a vida eterna, Pai. Ó Deus, nos auxilie para que, enquanto aguardamos a Tua volta, sejamos, ó Deus, esses arautos, testemunhando do Teu perdão e desse coração que recebemos novo de Ti, Senhor. Oramos assim, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, Pastor Alex está na quarta igreja, como já foi dito aqui logo no início, e nos pede para reforçar as programações da igreja ao longo da semana. Na terça-feira nós temos culto de oração, você pode vir orar conosco, participar conosco. Quinta-feira também nós temos estudo bíblico, e no domingo, pela manhã, nós temos a IBD e o culto às 19 horas. Que Deus abençoe os irmãos. Antes de saírem, eu quero impetrar a bênção apostólica, e logo após, eu peço a você que ore enquanto estiver escutando o instrumental, apenas um minuto, mas apresente sua vida mais uma vez diante de Deus nesse momento. Vamos orar? E agora, que o amor de Deus o Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos.